Vamos dar início à nossa aula de número 3 da disciplina de Projeto Integrador 4. Nessa aula, nós vamos trabalhar os conceitos de povos e culturas dentro da perspectiva do nosso projeto. Vamos para o quadro? Vamos entender primeiro o conceito de povo. O que é povo? Povo é um conjunto de pessoas que vivem em uma determinada sociedade. Povo é um conjunto de indivíduos que constituem uma nação sob as leis de um governo. Povo é o conjunto de indivíduos de uma região, cidade, vila ou aldeia. É importante a gente entender que essa situação de povo não é uma situação estática, ela é dinâmica. Por exemplo, alguns tempos atrás nós tivemos um plebiscito para se dividir o estado do Pará em 3 estados. Por que se houve esse plebiscito? Porque se entendia que eram 3 povos diferentes que estavam dentro do mesmo estado. O plebiscito entendeu que não eram 3 povos diferentes dentro do mesmo estado. Por isso que o estado do Pará continua único. Então, enquanto ocorrem situações de unidade, aquele país, aquele povo, aquela vila, aquela cidade, ela mantém os seus limites geográficos. Quando ocorrem identidades próprias e essas identidades passam a ser muito diferentes, ocorrem situações de divisões de localidades, não é? Então, por exemplo, emancipação de um município. Por que o município quer se emancipar? Porque ele entende que existem povos diferentes dentro daquele mesmo limite geográfico. Muito bem. O que determina também o povo? A sua cultura. Mas para a gente entender isso, é preciso a gente entender que cultura é um modo de vida, é como você vive. E é importante entender também que esse modo de vida, ele é algo dinâmico também. Eu, por exemplo, já tive várias outras situações de estilo de vida e que modifiquei. Por exemplo, eu morava até os 18 anos em São Paulo, capital. Quando eu fui estudar no interior, eu cheguei falando em gíria, né? Falava tudo assim, meio cantado, né? Os caras davam risada de mim, porque era o jeito que eu falava. Passou um tempo, eu já estava puxando o R. Já estava falando igual caipira, né? O caipira, né? Presidente Prudente, já estava usando botina, coisa que eu nunca usaria em São Paulo. Eu comecei a aderir ao modo de vida daquela determinada região. Então a cultura, ela é necessariamente aprendida. Voluntariamente você adere a outro modo de vida em qual você está inserido. Povo também está ligado a grupos étnicos, pessoas que possuem uma cultura e possuem identidades próprias. Como é que a gente entende essa questão de identidade? Identidade cultural é o que faz com que o povo realmente se veja enquanto povo. Então, pode ser cor e raça, pode ser religião, pode ser a língua, principalmente a língua, apesar de termos vários países que têm várias línguas. Por exemplo, a Bélgica tem 3 línguas e é um único povo, porque tem uma identidade cultural que unifica a nação, né? O Brasil, vocês acham que só tem português? Não. Só de etnias indígenas, nós temos várias outras línguas que estão dentro do mesmo território. Mas, basicamente, a língua portuguesa nos une enquanto país. Vestuário, né? Música e dança, manifestações festivas, artísticas, dentre outras, tempo livre, que é o que a gente faz, e nosso lazer, gastronomia, as comidas e os hábitos alimentares, habitações, os tipos de habitação em qual residimos, usos e costumes, história e patrimônio, dentre outros elementos que podem trazer a definição de elementos culturais para uma determinada população. Muito bem. Eu peguei aqui só para a gente entender como que ocorre a situação
de povos e como esses povos, muitas vezes, ou eles modificam a sua territorialidade. Não é? Então eu peguei aqui alguns locais da cidade de São Paulo. Então esse daqui, ó, M. Boi-mirim. Não é? M. Boi-mirim. Se eu perguntar para você o que é boi-mirim, boi-mirim deve ser um boi pequenininho, né? Um bezerrinho? Não. M. Boi-mirim é uma da língua indígena e significa rio das cobras pequenas. Por quê? Os indígenas, naquela localidade, viram cobras pequenas e aí eles falam, esse local aqui vai se chamar M. Boi-mirim, rio das cobras pequenas. Ou esse daqui, ó, Ibirapuera, não é? Onde tem o Parque Ibirapuera. O que significa Ibirapuera? Árvore apodrecida ou pau podre. Porque os índios que viviam ali, ou que habitavam ali, ou que passavam por ali, acharam aquilo dali e aquela região e viram que tinha árvore podre ali, ou viu um pau podre, ou viu um local alagado e colocou esse nome de Ibirapuera. Não é? E você já pensou, atenção, como que a gente fala língua indígena no nosso cotidiano? Não é? Por exemplo, fruta, jabuticaba, não é? Pitanga, localidades, não é? Animais, tamanduá, não é? Jacaré, dentre outros, que foram todos os índios que deram nome em tudo isso daqui. Não é? E hoje a gente vê o presidente da República dizer que 16% do território nacional ser para reservas indígenas, isso será algo abusivo. Mas eles tinham 100% do nosso território nacional. E por uma situação de serem dizimados ou mudarem as suas localidades, ou pela situação nômade, essas etnias, algumas foram extintas e outras ainda existem resquícios delas que estão confinados dentro do nosso território nacional. É por isso a gente entender que os povos também, eles podem ocupar territórios diferentes e esses territórios diferentes também são variáveis, não é algo estático. Não é? Muito bem. Aqui peguei mais alguns exemplos, né? Moca, que quer dizer fazer casa, ou ares amenos, secos e sadios, né? Ou Pacaembu, né? Que significa terras alagadas, né? Que é outro significado. Então tem um exercício que eu pedi para vocês fazerem, que tem várias cidades onde tem polos da Univesp. Eu gostaria que vocês realizassem aquele exercício de colocar os nomes que vocês acham que é a cidade e depois pesquisar o que cada um significa e fazer uma competição dentro do fórum. Muito bem. Como trabalhar a questão dos povos e cultura na perspectiva do Projeto Integrador 4? Não é? Eu vou dar algumas dicas para vocês. Entre elas, eu gostaria que vocês assistissem a videoaula Povos Indígenas e Práticas de Ensino no Brasil. É um vídeo da Univesp, da primeira versão do curso, em que se trabalha essa questão das territorialidades e dos povos, com relação à terra, com relação às culturas e com relação às lutas dos povos indígenas e como trabalhar essas questões dentro da escola. Um outro vídeo da Univesp TV é do professor Luiz Costa Pereira Júnior, que trabalha a cultura brasileira. E é bem interessante, isso daqui pode até servir como um protótipo para vocês, porque ele trabalha a questão da cultura brasileira dentro da perspectiva da música, né? As vários tipos de música que trabalham os vários tipos de estilos de vida, de modos de vida que ocorrem no Brasil. Então, é um vídeo bem interessante para vocês assistirem. Um outro vídeo interessante é também da primeira versão do curso de Pedagogia, Música como Recurso Histórico, em que se faz uma pesquisa dentro da escola de como se trabalhar músicas que trabalham fatores históricos. E como trabalhar essas músicas dentro da perspectiva do ensino fundamental. É um
uma videoaula muito interessante para vocês lerem e também assistirem e também pensarem protótipos para vocês realizarem. E um texto que eu fiz, que modéstia à parte eu achei que ficou muito legal também, é o texto que trabalha Projeto Integrador, uma estratégia para trabalhar conceitos de povos e culturas no ensino fundamental, que foi um texto que eu elaborei especificamente para a nossa disciplina, onde lá também eu trago algumas ideias de como trabalhar a questão de povos e culturas dentro do projeto integrador. E alguns protótipos também para vocês pensarem. Um texto legal também é da professora Tereza Malatian, que é o texto Quanto Tempo o Tempo Tem? Não é? Que mostra que o tempo histórico, às vezes, é muito diferente do tempo cronológico. Então é interessante vocês lerem esse texto. Ela é professora foi professora do Departamento de História da Unesp, e esse texto faz com que a gente repense o tempo histórico diferente do tempo cronológico. Um outro texto interessante é do professor Paulo Henrique Martins, da Unesp de Assis, também no Departamento de História, que ele dá uma ideia também que pode ser um protótipo para vocês, e trabalha um tema que está super na atualidade, que é a questão do meio ambiente. Como trabalhar a história dentro do contexto de meio ambiente? E ele trabalha um fator que está muito na onda também, que é a questão da água, né, do abastecimento de água. Como que você trabalha a questão do meio ambiente dentro da perspectiva histórica, né? Então, é um texto muito interessante para vocês lerem também, né? Eu coloquei também uma outra videoaula, que é a História na Base Nacional Curricular Comum, que foi desenvolvido pelo movimento pela Base Nacional Comum, né? Então é esse aqui o link, que é interessante vocês assistirem, que é um textinho de 5 minutos, que preconiza os conteúdos que devem ser trabalhados em história dentro do ensino fundamental. E, como atividades, sugiro que vocês façam os jogos de história, nesse link, sohistoria.com.br, jogos. E tem esse outro site, que é o Histórias Games, que é um tipo de jogo que trabalha conteúdos de história e que você também pode jogar online. Então, o grupo de vocês podem jogar cada um em ambientes diferentes, jogarem o mesmo jogo. E isso é importante, que é a inserção da tecnologia dentro do projeto integrador. Nós estamos agora na terceira etapa do nosso PI. Nessa terceira etapa, é interessante vocês preconizarem a visita a campo e já pensarem uma definição da solução. Como é que você vai fazer isso? Primeiro, desde o começo, vocês já estão pensando em que instituição que vocês vão fazer, que instituição que vocês vão trabalhar. Agora é a hora, vocês elaboraram um protocolo de observação, agora é a hora de vocês realizarem essa visita a campo. Por que é importante você fazer essa visita a campo? Porque às vezes vocês pensaram um problema, e aí quando você vai chegar na visita a campo, você vê que o problema não é relevante, ou que a instituição nem tem aquele problema que você pensou que tivesse. Então é importante você pegar o protocolo de observação e ver se aquele problema é relevante e se aquele problema pode ser pesquisado. Então, nesse momento, é o momento que você vai visitar. Visitou a instituição? O que você vai fazer? Vai começar já a definir a sua solução. Como é que você vai fazer isso? Por meio do brainstorm. Só que é importante vocês entenderem o que é essa tempestade cerebral, esse brainstorm. Porque senão o brainstorm pode ser uma situação de conflito. Então, tem algumas técnicas que necessitam ser utilizadas dentro do brainstorm. Primeira coisa, cada um conversa por vez. Se ficar todo mundo conversando ao mesmo tempo, vai virar uma tempestade mesmo, né? Com raios e trovões. Então é importante que cada um tenha espaço para falar
e que cada um, enquanto uma pessoa fale, o restante do grupo dê atenção para o que aquela pessoa está falando. Não tenha bate-boca, discussão. Não critique e nem julgue. Por mais que você ache a proposta da pessoa inviável, não faça essa crítica em público, né? O professor Cortella diz uma coisa que é muito interessante. Quando você for elogiar, elogie em público. Quando você for criticar, critique em particular. Isso é importante dentro do brainstorm. Não expor a pessoa, que muitas vezes teve uma ideia, que está querendo colaborar com o grupo, e aí às vezes a pessoa julga, critica a pessoa. Então é importante isso para que o trabalho em grupo possa trazer resultado. Encoraje as ideias. Um bom grupo é aquele que encoraja o que o outro participe. Construa sobre a ideia do outro. Às vezes a pessoa trouxe uma ideia, mas aquela ideia é uma situação inicial. É importante que o grupo construa, idealize em cima da ideia do companheiro. Seja visual. Uma coisa que é importante no brainstorm é você colocar as ideias em cima da mesa. Aí você pode usar várias coisas. Você pode usar papelzinhos, você pode usar, sei lá, um tabuleiro, algo que deixe as ideias visualmente acessíveis para que todo mundo possa trabalhar. Já viu aquelas investigações, né, que colocam assim, já viram em filme, né, de investigação, que coloca todas as situações ali e aí dali fica numa parede para que todos consigam vislumbrar soluções. O brainstorm dá para fazer dessa forma também. Essa é uma técnica muito positiva para vocês desenvolverem as ideias de vocês. Mantenha o foco, fique no assunto proposto. Então evite fugas dos temas. E a quantidade importa. Como é uma tempestade cerebral, vamos dizer assim, o que é uma tempestade? Uma quantidade grande de ideias. Então é importante um fomentar o outro, auxiliar o outro, porque quanto mais ideias vocês tiverem, mais possibilidades de solução vocês terão também. Então é importante um grande número de ideias. Então, mediante isso, o nosso plano de ação para as 2 próximas semanas. Fazer um brainstorm pensando a solução, viabilizar a visita a campo. Nem todos os integrantes têm necessidade de ir a campo. Você pode delegar 1 ou 2 para fazer essa visita a campo. Mas é importante, nesse cronograma, vocês já realizarem, né? E aí, cada ação de cada elemento e cada prazo de cada elemento. Espero que na próxima aula vocês já tenham conseguido fazer isso para a gente já pensar a situação dos protótipos e idealizar como será implementado o projeto integrador. Muito obrigado e até a próxima.